Estou aqui na Escola de Paisagismo Peral do Encanto, onde ensinamos os princípios do paisagismo ecológico há muitos anos. E nesta palestra eu vou resumir alguns dos princípios que a gente ensina aos alunos, que é uma caminhada que eu já tenho há quase 30 anos de ecologia aplicada ao paisagismo. Iniciando a palestra, eu gostaria de fazer uma certa brincadeira de contrapontos entre a dinâmica do que é a vida e a ética da estética do estático. O que está envolvido nisso, né? Nós sempre pensamos no Jardim do Éden, cheio de flores, frutos, pássaros, outros animais, insetos, e nós interagindo com eles. Mas nós vemos, por outro lado, um mundo muito preto, cinza, cheio de muros, linhas retas, dominando, de certa forma, a arquitetura, mesmo o paisagismo, e aonde estamos indo, que caminhos estamos tomando, né? Então eu gosto de falar de como a vida é, de certa forma, destruída pela nossa civilização atual, tanto na agricultura de monocultura, de grandes extensões com uma espécie só, ou nos grandes centros urbanos, cheio de carros, casas de alta densidade habitacional, bairros, né, por exemplo, em São Paulo, onde tem que fazer um esforço muito grande para achar nessa imagem algumas árvores, alguns jardins, alguns gramados, né? Este slide é uma série de figuras que eu peguei na internet, né, que dá um exemplo bem interessante do que era uma paisagem com campos e florestas, chegando às ferrovias, estabelecendo pequenas vilas, até formar grandes centros onde o verde vai deixando espaço para uma paisagem urbana muitas vezes bem feia e com altos problemas de sustentabilidade. E neste slide nós vemos umas residências, duas, três casas, onde praticamente não tem nada de verde, só pequenas espécies transgressoras nascendo nas frestas e certamente elas vão ser combatidas com herbicidas. Por outro lado, jardins sofisticados ou minimalistas, né, com poucas espécies, muitas vezes só duas, três espécies de grama, moreia, alguns pinheiros, ou neste caso, grama e três vasinhos trapezoidais com três bolinhas de buxos. E como fala o Raul Canovas, as pessoas às vezes pensam que é só um bibelô que vai passar o espanador, esquecendo que são espécies vivas que fazem fotossíntese, que estão interagindo naquele ambiente, né? Isso não é até novidade, né? Pensando no jardim feito pelo Jacques Tati para o filme Mononcle, né? Que já gozava de ter o modernismo das casas, mas não harmônicos, com formas excessivamente geométricas. Ali vemos três bolinhas de buxos, pedrinhas brancas e sem uma interação com a natureza. Gosto de apresentar em várias palestras esse desenho que eu fiz sobre como que as pessoas estão vendo as plantas. Na nossa civilização, que a gente considera que está muito desconectada dos processos da natureza, as pessoas veem um vaso com plantas, acham tudo lindo, maravilhoso, ok, traz boas energias, não tenha dúvida, mas o processo às vezes é muito custoso e judia das plantas, né? Como eu fiz nesse desenho Plantrix. A planta é tirada uma estaquinha, vai para um vasinho, uma estufa, na floricultura, fica feliz. Depois começa a vir a química, muito controle, agrotóxicos e tudo mais. Passa para o processo de ir para um carro, vai ser transportada até a floricultura, num prédio, às vezes com condições muito ruins de cuidados, cultivo. Vai para nosso apartamento, a nossa casa, fica num local sem boa luminosidade, às vezes falta água, comida. E aí entra o que a gente chama o FBI, os fungos, bactérias e insetos que vão degradando ela. E aí, normalmente, na nossa cultura, resta duas opções. Ou ela vai para o descarte, no lixo, ou quem pode e consegue fazer, cultivar ela, recuperar ela numa estufa.
Um dos princípios mais importantes do paisagismo ecológico é nós entendermos que ambiente nós estamos projetando o nosso jardim, aonde nós estamos morando, né? Então eu costumo falar, primeiro faça um programa de necessidades daquele local em termos de solo, clima, vegetação, o que realmente existia e o que você realmente quer para manter esse ambiente o mais natural possível. Uma das técnicas que a gente usa é criar biodiversidade no ambiente, pois nós estamos num país tropical com um mundaréu de espécies de vegetais e muitas vezes esquecemos daquelas espécies que estão nascendo espontaneamente no nosso local, jardim, seja um jardim pequeno, em vasos ou mesmo numa fazenda, num sítio, numa fábrica. E aí, um dos métodos que a gente usa, né, é esse manejo roçada, que é roçar em alguns locais para ter o gramado, onde tem circulação, pisoteio, etc. E alguns pontos deixarmos sem roçar. Este é um exemplo de um pequeno local que deixamos sem roçar numa fábrica. Em pouco tempo cria um local extremamente interessante de diversidade de espécies, né? Eu sempre pergunto para meus alunos, aonde vocês acham que vai ter criação de outros animais como anfíbios, pássaros, etc. Todos eles vão nidificar nessas áreas. Isso não é uma coisa só nossa, né? A gente vê movimentos no Brasil inteiro e no mundo como este de Barcelona, onde algumas áreas é possível deixar que a natureza haja sozinha. E assim nós vamos criando a diversidade. Jardins ecológicos no Brasil subentende muita biodiversidade, tanto de plantas, animais, etc. E eu uso um termo que é essa diversidade curativa e, na verdade, simplificadora. Ela nos ajuda muito num ambiente estável, num paisagismo de fácil execução, mais barato em termos de custo. Claro que tem que ter muito planejamento. Este é um exemplo de uma esquina, a esquina da minha casa, onde num canto, na área externa, eu consigo ter uma diversidade de texturas, cores e flores. Só nessa foto podemos ver mais de 20 espécies. E, por conseguinte, a gente faz jardins para nossos clientes com 50, 70, 100, 150 espécies, conforme o local e o cliente, né? E conseguimos com certeza ter bastante diversidade de floradas, mesmo no inverno aqui no clima rigoroso da Serra Gaúcha. E assim temos diversidade e também atraímos muitas espécies benéficas no jardim, como insetos e aracnídeos, que controlam as outras pragas. Então, isso ajuda no equilíbrio. Num jardim biodiverso, nós também podemos ter uma série de espécies produtivas, onde podemos nos alimentar e também usar como plantas medicinais. Assim, o jardim não é só estático e estético, só para bonito, mesmo que seja biodiverso, mas ele também tem o tempo e tem essa funcionalidade, nós chamamos de paisagismo produtivo, onde podemos interagir e nos alimentar. Isso é sempre interessante. Um exemplo clássico que eu uso aqui na Serra Gaúcha é as framboesas silvestres que vão nascendo ao redor da nossa escola e casa. São frutas que dão praticamente o ano todo, sem nenhum cuidado, e várias vão nascendo em volta dos nossos canteiros, arbustos e tudo mais. Uma espécie muito legal para termos em jardim e extremamente rústica são essas cactáceas trepadeiras, as perescias, em outras palavras, ou denominadas como Ora pronobis, espécies típicas da culinária mineira. Aqui até tem um restaurante onde se usa ela em refogados, altamente proteicas, muito fácil em ter em jardins pelo Brasil inteiro. Esse aqui é um exemplo de uma campanha, vamos chamar lá nos Estados Unidos, o Grow Foods, Not Lawns, que é evitar esse jardim cheio de gramas e só arbustos sem produção, em termos de alimento, e
fazer eles super biodiversos com uma série de frutas, hortaliças, medicinais, temperos e tudo mais, né? Muito legal. Para exemplificar uma flor extremamente bonita, um maracujá, esse é o doce, e o Brasil é riquíssimo em espécies de maracujá, mais de 60, muitas delas pode ser usado no frio, algumas, não muitas, mas a grande maioria para clima tropical em diversos biomas brasileiros. Então essa jardinagem produtiva ou ecológica, ela de certa forma é uma volta ao tempo. Nossos avós faziam muito em jardins diversos, tanto na Europa como aqui na América do Sul, Estados Unidos, tudo mais, né? Exemplo desse trailer, né, muito legal, né? Faz teu alimento, tua medicina, tua farmácia, né? Uma série de plantas cultivadas no seu jardim, na sua horta, na sua agrofloresta, que vão ser extremamente úteis na nossa alimentação. Quase óbvio, mas nós estamos perdendo essa conexão com o nosso alimento do dia a dia, né? Um slide que eu gosto de explicar mesmo é esse aqui, inspirado em ensinamentos da permacultura, uma técnica que vem da Austrália. Mas esse aqui fala de um jardim convencional à esquerda, do antes, jardim com alguns elementos, interessante, mas como que a gente pode transformar esse jardim num jardim produtivo com vários elementos, inclusive com ervas aromáticas. Este é um desenho nosso, também pegando um jardim, o pessoal faz convencional, joga alguns arbustos, algumas árvores soltas, tudo reto, com uma horta lá no fundo, mas como que nós, paisagistas, podemos projetar um jardim bem mais harmônico, com linhas curvas e elementos vegetais, materiais, pisos das diversas formas, com plantas aromáticas e em diversos canteiros. Esse aqui é um outro exemplo da permacultura, uma horta. Aqui um projeto nosso que a gente fez por uma residência, só para ter uma noção geral de como a gente trabalha. Assim, numa visão mais holística, o jardim é relacionado como um elemento que regenera a paisagem e as pessoas. A gente sempre está projetando um jardim e buscando conexões, interações, tanto do jardim com os nossos resíduos gerados, que vão direto para a compostagem. Da compostagem gera humus que vai alimentar a vegetação, que vai nos alimentar. É todo um ciclo que a gente vai potencializando. É sempre legal a gente mostrar um jardim ao vivo, a cores, com aromas. Este aqui é no Show Garden, em Nova Petrópolis, onde tem várias plantas produtivas, aromáticas, em canteiros suspensos, em caixões de madeira com substrato, são floreiras. Por exemplo, temos a melissa aqui, officinalis, mais um cantinho com tomilho, um boldo, falso boldo, na verdade é um plectranthus, hortelãs variegatas, são extremamente ornamentais, outro tipo de cidreira, um gerânio aromático, capim-limão, o cidró, dois tipos de hortelã, poejo, tudo plantas bem cuidadas, de uma forma orgânica. E vemos ao fundo ao céu aberto, com vento e tudo mais, né? Sempre lembrando, como eu falei no paisagismo produtivo, o conceito de saúde e segurança alimentar. No momento que a gente tem um jardim de 10 metros quadrados, 100 metros quadrados, 1000 metros quadrados, a gente pode ter inúmeras plantas que também podem ajudar na nossa alimentação e resgatar plantas que até poderiam ser extintas. Esse conceito sempre é importante falar
dos sistemas de agrofloresta, onde a gente pode ter plantas de diferentes estratos, desde o extrato arbóreo, plantas arbustivas, plantas trepadeiras, ervas e assim por diante, dentro de um jardim bastante produtivo, biodiverso e com diversos alimentos. E um dos aspectos muito importantes a considerar no paisagismo ecológico é o bioclimatismo, já que o paisagismo é uma ferramenta de melhoramento climático, tanto das nossas casas, todo o nosso bairro, na cidade, nos sítios, nos campos. E assim a gente consegue melhorar o microclima, por exemplo, com o uso de árvores altas e caducifólias, num clima mais subtropical, que são aquelas árvores caducas que a gente põe no lado norte ou oeste da casa, né? Isso ajuda muito a entrada de sol no inverno e, ao contrário, no verão, pelas folhas e dá um excelente sombreamento no local. Outro aspecto é o uso de água no jardim para aumentar a umidade nos ambientes secos, né? Pequenos laguinhos, vários sistemas de irrigação, né? Um jeito bem simples, sem grandes custos energéticos, ajudam bastante. O aspecto também que a gente considera em termos de clima, sempre no planejamento do paisagismo, é o uso de quebra-ventos. No caso de regiões frias, a gente corta o vento na região sul da nossa edificação ou do nosso sítio, né, um quebra-vento no sul, ou em alguns locais, conforme a direção do vento, a gente vai fazendo barreiras de árvores grandes, árvores médias e até arbustos. Já também um aspecto que está muito em voga atualmente é o uso de paredes vivas, paredes verdes, que ajudam o embelezamento das cidades, das edificações, mas elas também cumprem um papel de função muito interessante de aumento da umidade no local, de o sol não bater totalmente na parede. Aqui a gente fala que tem também um aspecto interessante, né, que ninguém pode pichar um muro verde, né? Então ter vários locais pichados, que a gente pode ver que o uso de vegetação impede que esses próprios locais sejam danificados. Tem paredes verdes de alta tecnologia e tem também as com trepadeiras que vão se agarrando, que nem as eras vinhas. Alguns aspectos, aqui um prédio com floreiras, com bastante vegetação, né? Um muro com unha de gato crescendo nele, fazendo ele totalmente verde, e conforme a situação pode encher de trepadeiras, outros arbustos, para ganhar bastante o verde na cidade. E uma das correntes que a gente já fala há mais de 15 anos é o uso de telhados verdes nas edificações. Então tem uma série de exemplos, alguns a gente mesmo executou, bem interessante, com um mundaréu de vantagens bioclimáticas, tanto em locais residenciais como em hospitais, escolas e tudo mais, né? Estou aqui no telhado vivo da nossa escola, onde tem uma série de plantas, entre gramas, plantas suculentas, trepadeiras como jasmim, e logo emenda o nosso jardim, uma parte dele com 2 limoeiros frutificando, uvas, romãs ao fundo, uma série de arbustos, de árvores, herbáceas, todas plantas em união, fazendo um jogo de texturas e muita diversidade. Uma coisa que eu acho quase o suprassumo de fazer jardins é tratar nossas águas cinzas e negras em lagos. A água passa por drenos de brita e tudo e vai sendo purificada por plantas até ficar totalmente limpa. E por que não esses jardins estarem repletos de plantas aromáticas perfumando o local de uma água que antigamente era poluída? Existem inúmeras técnicas, é só ter a vontade de realmente fazer. Mais uma imagem com um jardim de horta. Um jardim na cidade de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Um
não chega nem a ser um quarteirão, mas eu já tive presente, fotografei imagens de mais de 400 espécies de plantas nesse jardim, misturado flores aromáticas, couve, temperos, tudo mais. Dentro dos princípios do paisagismo ecológico, nós sempre incentivamos as pessoas a fazerem a reciclagem de seus resíduos orgânicos. E um dos melhores métodos é usar as composteiras. Esta aqui é uma composteira em 3 compartimentos, que estamos analisando esse protótipo, que é bem legal, e onde num dos compartimentos vamos botando os resíduos orgânicos, que é o resíduo oriundo da cozinha, casca de frutas, erva mate, velha, resto de verduras. Colocamos nesse compartimento e neste aqui nós temos serragem, onde a serragem sempre ajuda a deixar um pouquinho mais seco e com menos cheiro, com menos mosca o nosso composto. Vai acrescentando sempre esse resíduo orgânico e vai botando mais um pouquinho de serragem, pode ser folhas secas, um pouco de palha de grama, né? E aí, depois de um tempo, preenche aqui, deixa descansando por uns 2 meses e começa a encher o outro compartimento com a mesma técnica. Quando termina de encher esse segundo compartimento, o outro praticamente nós já vamos ter um resíduo que a gente chama de humus pronto, com cheiro de terra de mato, bem legal de ser aproveitado em todo o jardim, uma terra super rica, que é quase um absurdo nós não aproveitarmos esse material que todo mundo tem dia a dia em sua casa. Bom, nesta composteira podemos ver que também tem minhocas californianas que estão ajudando no processo de compostagem, mas não necessariamente precisamos delas nessa composteira externa, porque uma série de outros micro-organismos também fazem a decomposição da matéria orgânica. Mas as minhocas, sempre interessante porque elas aceleram bastante a compostagem. E nessa composteira também temos um diferencial, que é um telhado vivo que está protegendo toda a composteira da chuva e é feito com reaproveitamento de latinhas de cerveja, coloca um substrato e mais umas plantinhas suculentas que embelezam bastante o local. E, pessoal, mãos à massa, ou melhor, aos resíduos da sua cozinha, que o papel final de decomposição é feita pelas minhocas, micro-organismos e uma série de outros animais aqui na composteira. Eu gosto de citar essa frase que eu criei já desde 2006 em vários cursos, palestras, né? Que seria: um jardim com profusão de flores e fruto produz vida e energia pulsante, melhorando as vibrações de quem passa por ele. Por outro lado, jardins onde grama e plantas são constantemente podados tornam-se incompletos, pois fica faltando a verdadeira intenção da vida, que é crescer e multiplicar. Aqui eu queria mostrar para vocês o que é um jardim vibracional, que a gente considera com todo planejado em linhas curvas, num formato de espiral, com inúmeras espécies ornamentais, uma ou outra aromática, né, que a gente pode inserir hortas, temperos, plantas frutíferas diversos nesse conceito. Mais umas mensagens e dicas finais nesta linha de paisagismo que eu atuo e dou aulas. Gostaria de dizer, não tenha pressa, deixe a natureza agir, tente entender como funciona a sucessão natural num jardim ou num espaço maior, num tempo de 1 mês, 2, 3, 4 meses, 1 ano ou até 5 anos, né? Assim a gente vai compreendendo mais um sentido de vida,
através da jardinagem, estimulando todos os nossos sentidos. Eu fiz esse desenho bem simples, né? Mas entender que a vida ela não é só mecânica ligada a um tempo que nem sempre é o tempo da natureza, né? Às vezes as nossas linhas retas, quadradas, nos põe na caixinha e o mundo aí fora, desde o cosmos, ele vem em linhas espiraladas, coloridas, né? Assim, gosto de terminar falando das soluções paisagísticas ideais e não considero alternativas para as cidades médias e grandes de todo o planeta e que certamente deveriam ser obrigatórias para amenizar uma série de problemas. Uso de telhados vivos, uso de zona de raízes para tratamento de água, a compostagem de todos os resíduos orgânicos, terminando tudo num jeito de planejar paisagismo ecológico no jardim. Assim vamos colorir nossas cidades, nossas roupas, nossas casas, nossos pratos. Vamos usar texturas e fibras mais naturais, etc, etc. Então, para finalizar essa palestra, gostaria de agradecer a atenção de vocês e também o convite do pessoal da organização do Congresso. E gostaria que vocês nos acompanhassem em nosso trabalho nas redes sociais, no nosso blog ou por e-mail. Tem uma série de cursos bem legais que vocês também podem conhecer ao vivo esse espaço aqui que nós estamos. Até a próxima!